É uma satisfação recebê-los aqui, os proprietários das academias da nossa cidade, pela imprevisibilidade da questão, né? Todos nós fomos pegos nessa pandemia, forçados ou instados a fazer a quarentena. Hoje o tempo está passando, né? Está todo mundo muito preocupado por não estar trabalhando, e eu acho que a melhor forma da gente entender toda a situação e até da gente estar ativo, voltar à atividade, é conversando com o poder público, com a população, com a sociedade civil organizada. Há um tempo atrás foi formatado um grupo de academias, né, no WhatsApp, e a gente pôde estreitar o relacionamento, né, vários empresários, são quase 80 empresários, e apesar da situação adversa, foi muito bom que a gente começou a estreitar, trocar ideia, se conhecer melhor. E acho que, independente de pandemia ou quarentena, a gente tem que sempre estar conectados para achar sempre as melhores soluções para o nosso setor. Pessoal, aqui na Câmara Municipal, nós formatamos uma comissão especial da retomada econômica, né, uma SEV dos vereadores, são 5 vereadores. Eu estarei como presidente, e também está composta pelo vereador Mauro Araújo, Caio Cunha, vereador Farofa e vereador Antônio Lino. Né, a gente vai discutir com diversos setores da sociedade, principalmente esses que estão totalmente parados, a retomada das atividades. E o Poder Executivo, encabeçado pelo vice-prefeito Juliano Abbe, antes de nós, montou o Comitê da Retomada Econômica. Né? Então, acho que o nosso setor, o legislativo, e os setores aí interessados, precisam dialogar para a cidade avançar cada vez mais e para o nosso setor, principalmente, poder retomar as atividades. No comitê do nosso executivo, o vereador Pedro Komura foi designado pela Câmara Municipal, pelo presidente, para representar também a Câmara. Então, essa interface está bem ajeitada, ajustada, para nós podermos estar conversando. E eu quero aqui também apresentar e pedir para sentar aqui conosco o secretário de Desenvolvimento, Cimei Baldani. Dá um pulinho aqui. Apresentar o nosso vereador Diegão, que está aqui na nossa ponta esquerda. O Luiz Pinheiro, do Desenvolvimento. A Paula, da Vigilância Sanitária. E os proprietários da academia, o Osamu Ikeda, Ana Paula Ikeda, o Luiz do Carmo, a Luciana do Balé Daniela Bittencourt, o Heraldo Lima, da Corpo e Companhia, o Marcos Pudo, da Trainer, o Toral Mori, da Academia Oasis, o Anderson, da Avatar Kung Fu, a Carolina, do Instituto Viva Bem, o Eduardo Aparecido Santos, também do Instituto Viva Bem, a Paula já está aqui, da Vigilância Saúde, já falei, o Manuel Almeida, que é o popular Maninho, o Leandro Cobianchi, que é da... Cadê o Leandro? Da Versátil, fugiu, não está aqui. O Maurício da Ação, a Daniela, da Academia Informa, a Dani, o Neto, da Academia, Neto, Ultrafit. Enfim, não sei se eu falei todos aqui, porque o Maurício, o Emerson da Fôlego, a Cláudia. Faltou alguém? Bom, estamos representados aqui com entre 15 a 20 academias, aqueles que puderam vir, e também estão sendo transmitidos ao vivo pela TV Câmara. Posteriormente, a programação de hoje vai estar passando aí para quem quiser ver e disseminar a nossa reunião de hoje. Então, só para a gente deixar aqui bem ajustada a reunião de hoje, a gente vai falar do tema academias apenas, tá? Nós começaremos aqui com um vídeo do protocolo do CREF, depois eu passarei a palavra para o nosso vice-prefeito, e aí depois nós abriremos aí para algumas considerações, tá bom, gente?
Antes de mais nada, vou passar aqui para o vereador Pedro Komura, que representa a Câmara no Comitê da Retomada Econômica da Prefeitura Municipal. Obrigado a todos. Bom dia a todos, né? O Juliano, o Cimei, o Furlan. Eu sou o presidente da Comissão de Indústria e Comércio, Agricultura aqui da Câmara Municipal, e eu represento a Câmara Municipal nesse comitê que está trabalhando para que voltemos rapidamente com a atividade econômica, né? E eu absorvo aí todas as demandas trazidas pelos vereadores aqui na Câmara, né? E da comunidade, e levo para o Executivo para discutir essas demandas todas, né? Então, eu acho que é muito importante vocês estarem organizados, né? Para que a gente possa estar levando em frente, né? Para a comissão que cuida da retomada da atividade econômica, né? Então, estamos aqui à disposição. Antes de passar para o... Tá, vamos passar aqui o vídeo do CREF, só para mostrar aqui o protocolo, alguns dos protocolos da reabertura das academias. Esse aí o CREF entregou... Não, tem um vídeo, cara. Então... Esse aí o CREF já entregou lá para o governo do estado? Ah, agora sim. Esse é da CAD. Então vamos passar o da CAD? Tem um problema técnico aqui, mas a gente tem o do CREF e da CAD, né? No momento em que os órgãos públicos... Aumenta um pouquinho o som. Aumenta. Olá, Tá no último? mesmo com as academias fechadas, é fundamental que já estejamos preparados para receber nossos clientes no momento em que os órgãos públicos autorizarem a nossa reabertura. Por isso, a ACAD, a Associação Brasileira de Academias, elaborou um manual com diversos procedimentos de segurança que vão combater o risco de contaminação do Covid-19 dentro das academias. Todas essas medidas seguem as orientações da OMS e do Ministério da Saúde e têm sido adotadas por países em que o pico da pandemia já passou e o processo de reabertura das academias está acontecendo. Para começar, devemos disponibilizar kits de limpeza em todos os ambientes da academia, como recepção, principalmente junto à catraca, área de treino, salas de aulas coletivas, piscina e vestiários. Os colaboradores e clientes devem ter acesso fácil a álcool em gel a 70% e a toalhas de papel junto com um produto específico para que eles usem para higienizar os equipamentos. Além disso, para aumentar a higienização da academia, todas as áreas devem ser fechadas de 1 a 2 vezes ao dia por pelo menos 30 minutos. Assim, a equipe de limpeza consegue fazer um trabalho completo de higienização. Para as academias que têm atividades aquáticas, as balizas, as escadas e as bordas da piscina devem ser higienizadas entre cada aula. Também é preciso disponibilizar um suporte para que cada cliente pendure sua toalha de forma individual. Já a fim de garantir a segurança de todos, professores, recepcionistas, gerentes, personal trainers, terceirizados e equipes de limpeza devem usar máscaras e luvas o tempo inteiro. É importantíssimo que qualquer pessoa que apresente temperatura acima de 37,8 graus não seja autorizada a entrar na academia. Por isso, devemos medir a temperatura de todos os colaboradores, terceirizados e clientes com o termômetro do tipo eletrônico à distância. Para reduzir a aglomeração, vamos limitar a quantidade de frequentadores, permitindo a ocupação simultânea de apenas um cliente a cada 4 metros quadrados de área. Por isso, é indispensável que o cliente tenha fácil acesso ao gráfico de frequência por horário. E mais, o uso dos aparelhos de cardio e dos armários devem ser reduzido a 50%, ou seja, nós sempre vamos deixar um equipamento desativado ao lado de outro em funcionamento, garantindo assim uma distância segura entre os frequentadores. Na área de pesos livres e nas salas de coletiva, devemos delimitar com uma faixa o espaço em que cada cliente pode se exercitar. Eles devem permanecer
numa distância de 1,5 m. Mais 3 outros esforços importantes para evitar a contaminação. 1. O ar do ambiente deve ser renovado 7 vezes por hora, como exige a legislação. 2. No caso do uso de leitor digital para a entrada na academia, deve-se disponibilizar um recipiente de álcool em gel a 70% ao lado da catraca. Além disso, o cliente deve ter a opção de acessar a academia comunicando ao recepcionista seu número de matrícula ou seu CPF, para que não precise tocar no leitor digital. E 3, mas não menos importante, liberar a saída de água dos bebedouros somente para uso de garrafas próprias dos clientes. Clientes acima de 60 anos devem conseguir congelar seus planos sem custo, ok? Bom, e é claro que, além de todas essas medidas, é imprescindível que nós tenhamos uma boa comunicação com nossos colaboradores, terceirizados e clientes. Vamos manter todos os informativos bem visíveis e claros, como os com orientação de higienização das mãos, uso de EPIs, gráfico de frequência e restrições de entrada nas academias. Nós da ACAD esperamos que assim todas as academias consigam combater o coronavírus com ações cabíveis e eficientes para garantir segurança no momento da reabertura das unidades. Ok? Temos também um protocolo parecido do Conselho, mas para andar a reunião a gente vai... Tá bom, o do CREF você não vai apresentar. Não, né? O do CREF já foi apresentado formalmente para o governo. Então, dia 10 de junho, né, até o professor Marcos Puro me passou a informação, eu não sabia, houve uma reunião com o secretário de governo, com o Conselho Regional e a ACAD em conjunto, para a liberação das academias. Dia 10, faz uma semana hoje. E aqui a nível municipal, como a gente se uniu, a gente também está lançando aí o selo Academia Segura. É um selo, né, e vocês podem ver que o pessoal aqui está tudo com a máscara da Academia Segura, e também um vídeo institucional que já tá quase pronto, na verdade está pronto, vai ser lançado nos próximos dias, para falar da segurança das academias. Essas academias que estão nesse grupo, elas estão prezando, né, vão disseminar o Academia Segura. Aquelas que não estão, a gente não pode garantir, né, pessoal? Bom, eu acho que agora passar a palavra para o Juliano, para depois também o pessoal que quiser colocar alguma situação, fica à vontade. Quem que vai manejar ali o PowerPoint? Você que vai manejar aí? Onde está o meu PowerPoint? Bom, pessoal, vamos lá. Pior que eu mandei a minha assessoria vir aqui meia hora antes para verificar esse tipo de situação. Mas, rapidamente, eu queria aqui agradecer à Câmara Municipal, em nome dos vereadores Diegão, Pedro Comura, Marcos Furlan, por mais uma vez convidar a Prefeitura Municipal e, mais uma vez, compartilhar a sabedoria que vem do povo, a sabedoria que é construída dentro da Casa do Povo, para a municipalidade, em especial para a construção de novas políticas públicas. Só para que vocês entendam, na semana passada nós criamos, dentro da Prefeitura Municipal, um comitê chamado Comitê Gestor para a retomada das atividades econômicas, já prevendo a possibilidade de nós irmos evoluindo nas fases estabelecidas pelo Governo do Estado dentro do Plano São Paulo. Resolvemos criar um comitê que tenha presença da área da saúde, nas pessoas do Dr. Henrique Naufel, que é o nosso secretário municipal de saúde, junto com a diretora do Departamento de Vigilância Sanitária, da Vigilância em Saúde, que é a Paula Santos, assim como as atividades econômicas que estão monitoradas e fomentadas pela nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, que fazem parte tanto o Cimei Baldani, que é o nosso secretário municipal, e o Luiz Pinheiro, que é o diretor do departamento lá da Secretaria de Desenvolvimento.
E resolvemos também convidar a Câmara Municipal para participar de maneira direta, presente dentro desse comitê. E a Câmara Municipal indicou o presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Direito do Consumidor e Agricultura, que é o vereador Pedro Komura. Ainda na semana passada, o vereador Marcos Furlan tinha me dito, o vereador Caio Cunha, aqui, que também faz parte dessa mesma comissão que é presidida pelo vereador Marcos Furlan. Na semana passada, o vereador Marcos Furlan tinha me dito que iria também, para fazer um acompanhamento mais próximo e levar para a Prefeitura Municipal eventuais novos protocolos, ajudar na articulação intersetorial entre Prefeitura e segmentos econômicos, criaria-se uma comissão específica para estudar e, principalmente, ajudar a Prefeitura Municipal a fazer a retomada gradual das atividades econômicas com segurança, principalmente segurança sanitária, e garantindo, obviamente, a mantença das nossas atividades econômicas na cidade. Eu preparei uma apresentação rápida, de maneira que vocês pudessem entender como que o governo do Estado trabalha e como que o governo do Estado gera os indicadores que se prestam a avaliar se uma determinada região está na fase laranja, vermelha, verde, amarela e assim por diante. Tá? Pode passar, por favor. As atribuições desse comitê, só para que vocês entendam muito bem. Nós dividimos as atribuições, o que nós somos responsáveis pelo comitê de fazer. Primeira coisa, conversar com os mais variados segmentos, sejam eles com fins lucrativos ou até sem fins lucrativos. Porque a gente tem que lembrar que a atividade econômica não é apenas aquela que gera lucro ou aquela que busca lucro. As entidades sem fins lucrativos, por exemplo, ou entidades religiosas, são importantes segmentos da economia que geram, inclusive, emprego dentro da nossa cidade. Então, o comitê tem a responsabilidade de fazer a articulação institucional com esses segmentos. Segunda coisa importante, segunda atribuição, é pactuar, ou seja, nós celebrarmos um verdadeiro contrato social, um contrato não necessariamente escrito, mas um acordo com esses mais variados setores da nossa economia. Terceira coisa, nós geramos, ou revisamos, ou apenas validamos e monitoramos todos os protocolos sanitários que são encaminhados para a Prefeitura Municipal. Então, a título exemplificativo, nós já tínhamos de posse protocolos sanitários vindo da FACESP, vindo da Fiesp, vindo do Sincomércio, vindo da Associação Comercial. Alguns segmentos foram entregando protocolos sanitários, se comprometendo a atender aquilo que eles mesmos estavam propondo. Tá? E, óbvio, foi com base nesses protocolos e com base no protocolo do Estado, é que na semana passada nós disponibilizamos um protocolo geral, um protocolo sanitário geral, nos mais variados setores da economia, que encontra-se no site da Prefeitura. Quarta e última coisa que eu acho importante destacar, embora ali tenham 8, mas quarta e última coisa importante que eu acho importante destacar como atividade e atribuição desse comitê. Nós fazemos um monitoramento diário de todos os indicadores, sejam eles de saúde, evolução da epidemia, estrutura da nossa saúde e, principalmente, das atividades econômicas. E quando a gente fala de avaliação diária dos indicadores, o comitê passou a analisar, inclusive, indicadores envolvendo transporte coletivo, Zona Azul, e, para quem não sabe, os radares que monitoram a velocidade dentro da nossa cidade, eles também fazem contagem de veículos. Então, nós passamos a monitorar o isolamento social da nossa cidade, além dos dados que vocês veem que o governo do Estado faz através dos celulares, nós passamos a também fazer a avaliação por meio desses indicadores que a Prefeitura Municipal possui. Pode passar, por favor. Nós temos, hoje, 2 premissas de trabalho. Nós precisamos respeitar essas premissas de trabalho, e essas premissas de trabalho dizem respeito à legislação. Tá? Existia uma certa desinformação em virtude de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta sobre uma medida provisória do governo federal, dando conta de que os municípios ou as administrações municipais poderiam
a seu bel prazer, dispor sobre o faseamento, ou a reabertura, a retomada, ou até ao fechamento, o isolamento ainda maior daquilo que vinha sendo estabelecido pelos órgãos superiores. Pelo acórdão do Supremo Tribunal Federal, fica claro que, sim, é respeitado a divisão de poderes. Todavia, os municípios precisam respeitar os órgãos superiores. Precisa respeitar tanto o poder, o governo do Estado, assim como o governo federal. Essa é a premissa número 1. Inclusive, no finalzinho, ele fala, dentro desse contexto, da importância daquilo que a Constituição estabelece como divisão de poderes. Tanto é que, na Constituição, tem um artigo que fala sobre as atividades complementares e suplementares do governo do Estado e das atividades complementares e suplementares do município. Então, nós podemos legislar a respeito da cidade para atividades de interesse local? Podemos, mas nós precisamos respeitar essas premissas, que é o que eu tinha explicado, inclusive, na última reunião que nós tivemos com esse grupo de academias. Tá? E a segunda coisa que é ressaltada dentro desse acórdão do STF, a necessidade de nós nos balizarmos sobre os aspectos técnicos e científicos. As decisões, elas não podem ser tomadas sobre anseios pessoais, ou seja, sobre pensamentos e desejos pessoais de um administrador, ou elas também não podem ser tomadas baseadas em pressões populares. Hoje, é necessário que essas decisões, aliás, convenhamos, acho que toda decisão, seja do poder público, executivo, legislativo, ele tem que estar sempre pautada, sim, no sentimento da população, mas também em critérios técnicos e científicos. E no momento que a gente vive hoje, isso é ainda mais ressaltado. Pode passar. E existe também uma recomendação por parte do próprio Ministério Público Local, no mesmo sentido daquilo que foi disposto pelo acórdão do STF. Ou seja, o Ministério Público Local, ele é o responsável, a gente chama ele de fiscal da lei. Ele é responsável por garantir que a legislação seja devidamente cumprida. E o próprio Ministério Público Local fez questão de encaminhar um informativo para a Prefeitura, recomendando que a Prefeitura se atente a esses dois critérios que eu acabei de dizer para vocês, tanto a hierarquia entre os poderes, assim como toda e qualquer decisão pautada e baseada nos aspectos técnicos e científicos. Essas são as duas premissas. Pode seguir. Nós resolvemos criar um sistema de trabalho que nos permitisse não apenas tomar decisões técnicas e científicas, mas de maneira muito horizontal, né? Não é uma distribuição de responsabilidade, mas é dar transparência na tomada de decisão. Então, o primeiro objetivo, todo e qualquer planejamento, toda e qualquer discussão, debate, ele já passou a contar com a Câmara Municipal desde março, para que vocês saibam. Embora a Câmara Municipal tenha criado essa comissão hoje, vários são os integrantes da Câmara Municipal que vêm participando diariamente do dia a dia e na tomada de decisões. Segundo ponto, é importante, nas ações que a gente venha a tomar, baseado nesse planejamento adotado, que ela não seja ações afoitas, elas sejam ações pensadas, graduadas, faseadas e, principalmente, pensando nos mais variados setores que a gente tem. Não dá para a gente colocar todo mundo dentro do mesmo balaio, não dá para a gente encarar todas as atividades como sendo uma atividade única. Por isso que o governo do Estado e nós também resolvemos fazer protocolos setorizados. Feito isso, não adianta a gente colocar as ações em prática e nós não monitorarmos. Então, a partir do dia 12, para se ter uma ideia, nós colocamos a equipe da Vigilância Sanitária e da Guarda Municipal para fazer o monitoramento de como que vinha sendo a reabertura e, principalmente, o atendimento àqueles protocolos sanitários envolvendo comércio e prestação de serviços. A gente vai continuar fazendo, e lembre-se daquele quarto item que eu comentei com vocês, como atribuição do comitê, que é avaliar diariamente, indicador por indicador, seja ele de isolamento social, envolvendo os nossos indicadores de transporte público, Zona Azul, e aquelas informações que advêm do radar, assim como as informações oriundas de estrutura de saúde,
que basicamente é a quantidade de leitos de UTI e as suas respectivas internações e taxa de ocupação, e a evolução da pandemia, que é analisada conforme o número de casos e o número de óbitos que a gente tem aqui na nossa cidade. Por quê? Porque é sempre importante a gente deixar claro que, caso os indicadores comecem a trazer números ruins, nós precisamos regredir nas nossas decisões, ou se os indicadores melhorarem ainda mais, nós podemos potencializar aquelas ações positivas que foram adotadas. Para isso, pode seguir, por favor? Para isso é importante que as pessoas entendam que a gente tem 4 regras básicas que nós precisamos cumprir em todas as tomadas de decisão, né? E a primeira regra, o primeiro eixo de trabalho dentro desse período de quarentena é... Obrigado, Simei. Ar-condicionado. A primeira regra básica para a tomada de decisões é a garantia do isolamento social. Nós continuamos no período de quarentena e, portanto, ter isolamento social é importante. Não deu para isolar, vamos garantir o distanciamento social, né, que basicamente é essa distância que a gente vem tentando manter de 1,5 metro e assim por diante. Além disso daí, nós precisamos garantir o comportamento social de maneira majoritária ou, quem sabe, até universal. Nós precisamos mudar os nossos comportamentos do dia a dia e, baseado na quantidade de pessoas que está aqui, que é muito inferior à capacidade total do auditório, baseado, inclusive, no uso das máscaras ou no distanciamento entre as poltronas, percebe-se que a gente já vem adotando esse comportamento social diferenciado. E, óbvio, que nós precisamos continuar monitorando e, principalmente, fiscalizando. E a fiscalização não diz respeito único e exclusivamente à Prefeitura Municipal. Todos nós somos fiscais dentro desse processo. Segue, por favor. Pode ir, vai batendo aí. Vai. Aqui eu só cito a diferença de cada um daqueles pilares, de cada um daqueles eixos, né? Então, vamos garantir primeiro o isolamento, afastar idosos, pessoas com doenças crônicas, pessoas com outras comorbidades, que são, hoje, o principal segmento da nossa sociedade, o principal segmento de risco, né? Manter as pessoas em casa, na medida do possível, ainda é a premissa número 1, ainda é o nosso objetivo número 1. Não deu? Vamos criar um distanciamento, reduzir a nossa exposição, reduzir o nosso risco, reduzir a taxa de contágio com o distanciamento seguro, mudando o nosso comportamento e garantindo a fiscalização. Pode seguir. Para quem tiver curiosidade, a Prefeitura vem atualizando os dados, né, de números absolutos de casos, óbitos e curados. Isso está no banner principal da Prefeitura Municipal. E, ao você clicar nesse banner principal da Prefeitura, você tem acesso a alguns gráficos mais específicos, como esse daqui. Então, esse daqui ele mostra a evolução dos casos, óbitos e dos curados na cidade. Pode ir. Esse gráfico aqui nós passamos a gerar conforme as semanas epidemiológicas que o governo do Estado tinha estabelecido. Então, o governo do Estado estava fazendo a análise dos municípios e das regiões baseado num período de terça a terça-feira. Isso mudou ontem. Ontem eles resolveram fazer agora de quinta a quinta-feira. Significa dizer que antes eles faziam terça a terça, divulgavam os dados, fechavam os dados na quarta-feira. Agora eles vão fazer de quinta a quinta e fecham os dados na sexta-feira. Mas, para que vocês tenham uma noção, esse daqui são os casos positivos divididos pelas semanas epidemiológicas. Lá, desde o começo, eu sei que está meio clarinho aí para vocês verem, mas vocês percebem, pela curva que o gráfico faz, pelo gráfico de barras faz, a gente teve um pico, né, e nós começamos a cair num determinado momento. Isso significa que a gente vem tendo um número menor de casos positivos sendo confirmados por semana. Todavia, é importante deixar claro, e, Paula, você pode interferir a hora que você quiser. É importante deixar claro, gente, para que o nosso dado ele seja muito realista em relação àquilo que a gente tem, alguns testes e alguns resultados de testes demoram a chegar.
Então, às vezes, esse teste eu fiz na primeira semana de junho, só que esse resultado não chegou ainda, né? Quando nós lançamos esse dado, a gente não lança assim que ele chega, a gente corrige aquela semana epidemiológica e lança esse dado que chegou naquela respectiva semana epidemiológica. Significa dizer, em outras palavras, que, por isso que é importante, na primeira live que nós fizemos, eu falei, não se apeguem aos números, se apeguem aos nomes das pessoas, porque número muda o tempo todo, né? Então, não se apeguem aos números. O que, de fato, os gráficos mostram é que o isolamento e o afastamento, o isolamento ou distanciamento aqui na cidade de Mogi, vem dando certo, né? Isso é o indicador. Mas não se apegue ao número 198, 189, porque, volto a repetir, isso muda o tempo todo. Vai de novo? Aqui é o percentual de óbitos frente ao percentual de casos, né? Ou seja, quantidade de casos e a quantidade de óbitos sendo comparadas um a um dentro da mesma barra. Então, percebe-se que no começo a gente tinha bastante caso positivado, com poucos óbitos ocorrendo. Num dado momento, principalmente no meio de maio para final de maio, nós começamos a ter uma quantidade maior, um percentual maior de óbitos frente ao número de casos. E aí a gente começou a cair de novo agora, quando chegamos mais próximo do mês de junho. Segue. Esse é um gráfico que mostra o quanto a gente veio evoluindo no tocante à epidemia na cidade. No começo, nós tínhamos uma quantidade grande de suspeitos, consequentemente notificados. Toda vez que a gente tem uma suspeita, a gente notifica a Secretaria de Saúde. E tínhamos uma pequena quantidade de casos que voltavam positivados. Ao longo da evolução da epidemia, nós passamos a ter mais confirmações dos casos que foram notificados. Significa dizer que aquelas suspeitas que haviam sido notificadas começaram a ser confirmadas com o tempo. Segue. Esse é um gráfico que a gente traz o ranking da cidade frente ao estado de São Paulo. É um comparativo que nós fazemos com 645 municípios, com base nos dados do SEAD. Ele mostra não apenas o número absoluto de casos, volto a repetir, é com base no número do SEAD. Se você comparar aquele número 1.497, que diz respeito ao dia 17 de junho, que foi ontem, vocês vão ver que é diferente do banner da cidade de Mogi, porque nós confirmamos mais casos, só que essas informações ainda não foram consolidadas pelo Estado, por isso que dá essa diferença. Mas eu acho que o importante destacar nesse gráfico é a informação de que a gente vem caindo no ranking, ou seja, no começo da pandemia, nós ranqueávamos como a 10ª cidade com maior número de casos absolutos dentro do estado de São Paulo. Okay? Ao longo da pandemia, isso foi caindo, e hoje nós ranqueamos em 19º. Então, significa dizer duas coisas. Uma, ou que a cidade de Mogi das Cruzes teve uma evolução menor de confirmação e de taxa de transmissão na cidade, ou que outras cidades tiveram uma evolução maior do que a cidade, certo? Do que a cidade de Mogi das Cruzes. O outro é o mesmo gráfico, pode passar? O outro é o mesmo gráfico, mas em relação a óbito. Então, em relação a óbito, a gente vem meio que mantendo uma linearidade, né? Sempre ali na casa de 10, 8, 9. Hoje nós ranqueamos em 8º em relação à quantidade de óbitos. Pode passar. Essa também é uma imagem que vocês extraem do próprio site da Prefeitura Municipal, que diariamente é atualizada, mostrando a estrutura da nossa saúde. Então, fala não só da ocupação hospitalar da nossa rede pública, da ocupação hospitalar da rede privada, né? A ocupação hoje do nosso hospital de campanha, que vem atendendo a parte de enfermaria, e a taxa total dentro do gráfico de pizza. Pode passar, Vitor. Bom, vamos lá. O Estado passou a disponibilizar recentemente essas imagens, esse sistema,
cujo sistema ele ainda não traz todas as informações que nós gostaríamos de ver. Então, aqueles 2 triângulozinhos amarelos que vocês estão vendo são dados não preenchidos. Na semana passada ou semana retrasada, essa mesma imagem amarela ela aparecia nos quadros à esquerda também. Então, a gente percebe que o governo do Estado ele vem atualizando essas informações. Oficialmente, é com esses dados que nós, cidade de Mogi das Cruzes e municípios da região do Alto Tietê, somos analisados, avaliados e evoluímos ou regredimos em relação ao faseamento do Plano São Paulo. Certo? Pode passar? Não, passou 2 aí. Volta mais um. Esse daqui é do dia... Acho que esse daí é do dia 15. Passa mais um. E esse é de ontem. Esse daí a gente pegou na data de ontem. Então, percebe-se que os números não mudaram de maneira muito drástica. Ok? Bom, vocês estão cansados de ver isso aí. Mostra o faseamento do Plano de São Paulo. E aí vai para o próximo que eu queria explicar com um pouco mais de detalhe. Não sei se vocês vão conseguir enxergar e entender. O Plano de São Paulo ele é dividido. Ele criou, basicamente, esses critérios de avaliação. Nem eu consigo ler aí. Mas vamos lá. A primeira parte dessa tabela, ou seja, são 5 critérios que o governo do Estado utiliza para pontuar as cidades. Os 2 critérios à direita da tabela dizem respeito à estrutura do nosso sistema de saúde. Ele avalia 2 itens. É a taxa média de ocupação dos leitos de UTI COVID. Certo? E o outro indicador é o número de leitos COVID dividido por 100 mil habitantes. Os outros 3 critérios à direita, então, tem os critérios da esquerda, que é o sistema de saúde, e os critérios da direita dizem respeito à evolução da epidemia. Então, ele analisa sempre um horizonte de 14 dias. O primeiro critério diz respeito ao número de novos casos positivados nos últimos 7 dias, dividido pelo número de novos casos dos 7 dias anteriores. O segundo diz respeito ao número de novas internações nos últimos 7 dias. Aí ele não fala necessariamente se é internação em UTI ou em enfermaria. Número de novas internações nos últimos 7 dias, dividido pelo número de internações dos 7 dias anteriores. E a mesma coisa funciona para óbitos. Óbitos nos últimos 7 dias, dividido pelos óbitos nos 7 dias anteriores. E isso faz com que a gente se insira dentro daqueles critérios lá, vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. A gente vai pontuando. Só que o critério não termina aí. É que aí na tabela, é uma tabela Excel, então ela já está toda formatada. A partir do momento que você pontua, e aí... vou chegar ali mais perto só para mostrar que eu estou sem laser point. A partir do momento que você faz os cálculos, você chega nesse tipo de pontuação aqui. Ó. Essas pontuações você insere e compara para ver em que fase que você acaba se encontrando. Só que, ao mesmo tempo, você pega essas pontuações, tá, e insere nessa fórmula aqui, cuja fórmula é apresentada também no decreto, que indica para você automaticamente em qual fase que você se encontraria. Então, independentemente de você pontuar, ao você jogar essa fórmula que aparece aqui, você consegue identificar em qual fase que você aparece. No dia 26 de maio, então, antes do governo do Estado lançar formalmente o Plano São Paulo, nós fizemos um cálculo em Mogi. E é com base nesse dado que a gente mostrava que Mogi, na sua estrutura de saúde, ela já é verde por conta da quantidade de leitos de UTI que a gente tem por 100 mil habitantes e da taxa média de ocupação das UTIs. Nós já éramos verde. Alguns critérios, como quantidade de internação e o número de novos casos que vinham ocorrendo, fazia a gente ficar em amarelo. Todavia, na hora que a gente jogava a fórmula, o número de óbitos trazia a gente um pouco para baixo. Mas a gente já se inseria no laranja.
Sim, baseado nos critérios estabelecidos pelo governo do Estado. Esse dado diz respeito ao dia 4 de junho até 17 de junho. Na hora que eu jogo as formas todas, a gente não fica mais no laranja, a gente fica no amarelo. Certo? Só que tem um porém nessa história toda. A cidade de Mogi ela não é analisada de maneira individual. A cidade de Mogi ela é analisada dentro de um contexto regional. Em outras palavras, é importante que a cidade de Mogi faça o seu trabalho com certeza absoluta. Todavia, se as cidades vizinhas a nós não fazem o mesmo trabalho de isolamento, de distanciamento, de comportamento ou de fiscalização, a gente faz com que a nossa região acabe regredindo. Então, é um trabalho em conjunto. Mais do que nunca, a gente precisa trabalhar em time. Mais do que nunca, a gente precisa trabalhar em sociedade. Certo? Pode seguir. Na semana passada, o que o comitê desenvolveu? Além de estabelecer os decretos que regularam não apenas o comitê, mas a retomada e da reabertura dos comércios, nós disponibilizamos, na semana passada, os protocolos sanitários gerais. Iniciamos um processo de contratação de um curso de capacitação gratuito para protocolos sanitários, cujos empreendedores podem dar para os seus respectivos colaboradores, ou, óbvio, os próprios donos das academias e os comércios também podem ter esse curso. É um curso de mais ou menos 1h30. Inclusive, a Vigilância Sanitária analisou o curso ao longo da semana passada, pediu para fazer algumas alterações e modificações antes da gente disponibilizar isso. E, óbvio, fizemos o monitoramento do isolamento social nos principais dias que iniciou a reabertura. O que a gente tem programado para essa semana agora? Pode virar, por favor. A gente já disponibilizou um telefone de contato para que eventuais estabelecimentos comerciais ou institucionais tirem suas dúvidas em relação a protocolos sanitários ou em relação a se pode ou se não pode abrir. Também vamos disponibilizar ainda essa semana esse curso de capacitação, fica aí a missão para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Social. Disponibilizamos dentro da internet uma relação das atividades permitidas e não permitidas com base no CNAE, para facilitar a identificação do que pode e do que não pode. Ao longo dessa semana, nós estamos estudando um sistema de gestão sanitária e também um sistema de certificação sanitária. O que é isso? Para quem conhece as normas ISO, seja ela 9.000, 14.000 ou OSAS 18.000, que diz respeito à segurança do trabalho, vai entender. Nossa ideia não é falar para você, dono de uma academia, como que você tem que se comportar internamente. Nossa ideia é fazer com que aqueles protocolos sanitários de caráter geral, eles sejam obrigatoriamente implementados. Então, eles já estão disponibilizados na internet. Inclusive, Caio, para as igrejas também, aquele protocolo intersetorial, ele atende a todos os setores da economia e ele pode ser perfeitamente aplicado numa igreja, numa academia, num comércio ou num shopping. Mas ele tem características gerais. E cada estrutura, seja ele um comércio, uma lanchonete ou uma academia, ele tem tamanhos diferentes, ele tem formas de atendimento diferentes, ele tem aulas diferentes, às vezes tem banheiro diferente, às vezes tem porta de entrada separada para colaborador e porta separada para a entrada de alunos. Cada uma dessas estruturas, elas são individuais. E como eu disse lá no começo, a ideia não é colocar todo mundo dentro do mesmo balaio, e é propiciar que cada um de vocês, sejam proprietários de academia ou outros estabelecimentos, possam olhar para dentro de si e analisar o que mais eu consigo gerar de segurança sanitária. Essas normas de regulamentação de sistemas de gestão, não importa se é qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, eles seguem sempre a mesma lógica, que é a lógica do ciclo de PDCA, de planejar, de fazer aquilo que você planejou, de checar aquilo que você planejou e, principalmente, corrigir as suas não conformidades ou potencializar as coisas que estão dando certo.
A ideia é nós criarmos um sistema sanitário, um sistema de gestão sanitária e oferecer isso para os donos dos empreendimentos da cidade, mas não vinculativo, ou seja, isso não será obrigatório. Mas caso você assim queira fazê-lo, você será detentor de um certificado que dá a você uma regularidade e, principalmente, garante ao seu consumidor, ao seu colaborador, a segurança necessária no tocante daquilo que vocês estão realizando. Isso funciona da mesma forma, é o mesmo pensamento autorregulatório, que a gente costuma dizer, daquilo que vocês da academia estão fazendo com o tal da selo da Academia Segura. A ideia da Prefeitura Municipal, desde o começo, nunca foi sair multando as pessoas por não cumprimento da quarentena. Sempre foi de caráter orientativo. E não sei se vocês percebem, mas no Brasil como um todo, a gente tem o péssimo hábito de querer regular as coisas sempre pelos exemplos errados. A nossa legislação criminal, a nossa legislação administrativa de fiscalização, ela sempre visa multar, autuar ações erradas, ou omissivas ou comissivas. A ideia do comitê é gerar e estudar de maneira horizontal, junto com vocês, inclusive, formas com que o próprio empreendedor se autorregule e normas que fomentem atividades positivas, ou seja, não apenas de caráter punitivo, que é o que a gente costuma ver no nosso dia a dia, mas normas, leis, regulamentos que fomentem atividades positivas. Então, é esse um dos desafios e uma das atividades que a gente tem. A outra atividade a gente está fazendo aqui, inclusive, que é o compartilhamento das informações com a Câmara Municipal, e nós vamos fazer muita reunião com os setores, com os mais variados setores econômicos, para receber protocolos, validar protocolos e, principalmente, buscar embasamento técnico-científico. Para finalizar, o que eu achava importante nós conversarmos a respeito e deixarmos aí algumas missões em conjunto, inclusive. Nós tivemos 3 reuniões com vocês já, essa é a 4ª reunião com vocês. E, desde o começo, eu venho pedindo e venho orientando vocês, proprietários de academia, que, além de fazer e começar a olhar para dentro de si e analisar quais são os protocolos de segurança para o meu colaborador ou para o meu cliente eu posso dar no momento da reabertura, também nós precisávamos ter embasamentos técnicos e científicos, até para que, caso nós possamos assim fazê-lo, ir conversar com o governo do Estado e explicar, da mesma forma que a Federação Paulista de Futebol assim o fez, e explicar para o governo do Estado por que é que as academias, numa região ou numa cidade, elas poderiam ser permitidas no tocante à sua retomada e reabertura. Essa semana, ontem, o Furlan trocou mensagens, inclusive, com o vice-governador, o vice-governador Rodrigo Garcia, para propiciar esse canal de abertura e nós levarmos essas propostas. Todavia, os artigos científicos que eu recebi, e, cara, eu como advogado eu leio, alguns desses artigos falavam e incentivavam, inclusive, durante o período de pandemia, a fazer exercício em casa, não necessariamente fazer em academia. Então, aqui, nesses artigos, ele não explica por que é que as academias deveriam ser reabertas nesse momento, porque parte desses artigos falam em fazer exercícios em casa ou ao ar livre. Parte desses artigos científicos fala muito em saúde, questões de antidepressão, fortalecimento do sistema imunológico, mas não necessariamente vincula essas questões, eu sei que é óbvio, mas não necessariamente isso vincula o enfrentamento da Covid. Ou seja, todos nós sabemos que ter um bom sistema imunológico não te previne de ter contato, principalmente se você se contaminar com a Covid. Mas, para nós, é óbvio, se você tiver com o sistema imunológico mais fortalecido, você enfrenta qualquer doença melhor. Só que aqui ele não fala necessariamente que é bom em relação ao Covid. Para ser sincero, tem 2 artigos que mencionam essa questão. Então, eu sugeri para o vereador Furlan que, por meio, inclusive, da comissão criada aqui na Câmara, chamasse para conversar de maneira formal
integrantes, por exemplo, professores da USP, seja em relação à fisioterapia, educação física ou até da medicina, né? Professores da nossa Universidade de Mogi das Cruzes para conversar a respeito disso, para que a gente possa ter esses embasamentos técnicos e científicos que permitam a gente fazer essa conversa e articular essa conversa com o governo do Estado. Então, segunda coisa, acho que seria também prudente, até para que nós consigamos manter esse distanciamento social, que vocês criem uma espécie de um grupo de trabalho, assim como nós criamos, seja na Câmara ou na Prefeitura Municipal, para que vocês tenham, sim, acesso à informação, mas sejam representados por um grupo menor que ficará responsável por pegar as informações, levar as informações e nos ajudar a fazer esses protocolos. Terceira coisa, eu pediria para que vocês fizessem o encaminhamento formal desse protocolo da ACAD, né, com compromisso de cada um de vocês, inclusive. Então, para aqueles proprietários de academia que concordou com esse protocolo da ACAD, que eu recebi na terça-feira, né, que você me entregou, que o vereador Furlan me entregou na terça-feira, se vocês leram, entenderam e concordaram, que assinem essa concordância formalmente e encaminhem formalmente para a gente. Que eu recebi das mãos do Furlan, mas entendo que, neste momento, seria muito importante mostrar para a sociedade o comprometimento que os proprietários de academia vêm tendo com a segurança dos colaboradores e dos próprios clientes ou próprios alunos, certo? Então, essa é a missão que eu gostaria de deixar aqui para todos nós. Existem algumas ações que nós estamos traçando como comitê, mas se nós pudermos contar com a ajuda não apenas da Câmara Municipal, mas de vocês, neste momento, para a gente validar esse protocolo e termos informações técnicas e científicas que validem e incrementem o nosso entendimento a respeito da segurança, que seria a retomada e a reabertura das academias, seria importante. Ontem, durante a live, durante a entrevista coletiva do governador, ele foi perguntado por um jornalista a respeito das academias, porque como eles fixaram uma data, que é o dia 1º de julho, para o retorno dos treinamentos dos times profissionais de futebol, óbvio que a pergunta veio para ele, mas e as demais modalidades? E as academias? E a resposta foi que estava faltando exatamente essas duas coisas que eu acabei de falar para vocês, ou seja, um protocolo sanitário integrando todo mundo e todo mundo concordando com ele, e embasamento técnico e científico. Então, é atrás dessas coisas que a gente precisa ir. Essa é a nossa missão no dia de hoje e a partir dessa reunião, Fluan. E se alguém tiver alguma dúvida, seja em relação à forma como o governo do Estado faz o cálculo, seja em relação aos indicadores que a gente vem tendo aqui na cidade, ou até a exposição geral, eu fico à disposição. Obrigado. Nós estamos na fase laranja, como você mencionou, né? Só, Emerson, pega o microfone, quando está sendo transmitido. Tá bom. E, enquanto isso, quero aqui saudar o Bruno, da Academia 3.0 Fit, o Eduardo Sorage, que é assessor do Chico Bezerra, e além do vereador Caio, que já foi aqui citado pelo vice-prefeito. Então, a minha pergunta é o seguinte, né? Nós, em Mogi das Cruzes, nós estamos na fase laranja, como você falou. Não, era para estar na fase amarela? Não, nós estamos na fase laranja. E nós dependemos do conjunto do município inteiro para poder estar, da região inteira, para poder subir de fase, né? A minha pergunta é, como foi falado de Mogi, eu gostaria de saber como estão as outras, eu sei que cada prefeitura é uma prefeitura, mas como estão as outras prefeituras, para nós ter um pouquinho mais de... Falei assim, nossa, nós vamos passar para a fase amarela semana que vem, mas a pergunta é, como estão as outras prefeituras, se os outros prefeitos... Você está sendo uma... Porque, infelizmente, tem que ser uma cobrança, já que nós estamos fazendo lição de casa, tem que ser uma cobrança, poxa, vocês precisam nos ajudar, né? Os prefeitos eles se reúnem de 1 a 2 vezes por semana para conversar a respeito da estrutura de saúde, para formatar protocolos sanitários e, principalmente, para fazer a articulação e os pedidos necessários ao governo do Estado. E eles são uníssonos e unânimes em dizer
da necessidade de se trabalhar de maneira conjunta. Eu vejo um comprometimento muito grande, porque eu também participo dessas reuniões, um comprometimento muito grande por parte dos chefes do Executivo. Mas o fato é que, hoje, nós colhemos aquilo que nós plantamos no passado. Ponto. E isso vale, inclusive, é uma regra de vida para todos nós. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos algumas cidades na nossa região que não é que eles não investiram, ou não é que eles não conduziram de maneira adequada o processo de fortalecimento do seu sistema de saúde. O fato é que, historicamente, eles têm tido esse tipo de dificuldade. Basta você analisar nossos vizinhos aqui próximos, como Biritiba, Mirim e Salesópolis, ou até como Suzano, que vem há anos pedindo a reabertura do Hospital das Clínicas. Não é de agora, de anos. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. O fato de nós termos um hospital municipal dentro da nossa cidade, o fato de nós termos, lá nos inícios dos anos 2000, né, a reforma do Hospital Luzinha de Pinho Melo e o seu fortalecimento como hospital regional, o fato de nós termos concluído a construção de maneira rápida de um hospital de campanha. Isso faz, obviamente, que a nossa estrutura de saúde seja diferenciada em relação aos demais. Isso é óbvio, por conta do tamanho da cidade, por conta daquilo que foi plantado no passado e, óbvio, por conta daquilo que nós temos feito hoje em dia, né? O fato é que cada cidade tem um cenário diferente, por isso que você pega a média. Então, às vezes, a nossa média ajuda a elevar a média de uma cidade que não tem nenhum leito de UTI disponível. Daí a razão pela qual tem que ser feita a análise sempre com base na região. Porque, caso contrário, você sempre teria cidades pequenas, dentro do estado de São Paulo, sempre em situação vermelha, porque eles não têm leitos de UTI. E se não tem leito de UTI, aquela parte da nossa planilha que fica verde, para ele vai sempre ficar vermelho. Então, a resposta é simples. Está todo mundo muito comprometido com isso. Até porque nenhum prefeito da região vai querer ser o responsável por nós regredirmos de fase. Então, está todo mundo trabalhando nesse sentido. Mas é importante deixar sempre muito claro. E volto a repetir, isso não é uma distribuição de responsabilidade. Mas todo mundo tem que saber que agora a evolução das nossas fases e, óbvio, fazer aquilo que o Furlan comentou ontem, não deixar que apenas uma pequena parcela da sociedade pague a conta de uma pandemia como um todo, né? É importante que a sociedade como um todo trabalhe de maneira conjunta. Então, se você vê o seu amigo sem máscara, ô filhão, põe máscara, por favor, né? E assim funciona para a nossa vida. Alguém mais quer colocar? Passa. Paulo, se tiver alguma coisa para complementar, fica à vontade, viu? Agora está tudo perfeito. Eu só quero deixá-los cientes de como a gente faz essa compilação dos dados, entender um pouco mais do departamento em si, para ficarem à vontade também para perguntarem ou nos acessarem quando necessário. Ô, Juliano, uma dúvida simples. O Estado de São Paulo, os números do Estado de São Paulo, eles nunca têm batido. Nós temos no Brasil um estudo que foi, inclusive, validado pelo Imperial College desde maio, que o governador veio veementemente negando o apoio desse estudo. E é um estudo que ele dá estrutura técnica para que as cidades possam ter um melhor desempenho. Um exemplo foi Mato Grosso do Sul e Paraná, que utilizaram esse estudo e, inclusive, tiveram uma regressão significativa. Esse estudo serviu de auxílio. E será que esse estudo não poderia servir para auxiliar a Mogi? É um estudo do Samidana. Ele, inclusive, chegou a entrar em contato com o governador, chegou a entrar em contato com o prefeito, e eles simplesmente negaram isso. Tendo esse estudo como base, a gente não conseguiria melhorar os índices da cidade? Cara, se tem uma coisa que nós, como comitê, vamos procurar a todo custo fazer, é não conjecturar, não hipoteticar. A gente vai trabalhar com os dados e os números que a gente tem. Antes de nós entrarmos aqui, eu comentei com o Maninho, se eu não me engano,
Cara, se a gente tivesse feito um lockdown geral durante 2 semanas, com fechamento total, talvez a gente tivesse num estágio de evolução, de retomada diferenciada. Mas isso é talvez. Eu não sei, e eu não consigo te dar essa segurança, e duvido que alguém consiga dar essa segurança. Porque ser analista de jogo terminado é sempre muito mais simples, mas é sempre baseado em hipóteses e conjecturas. Pode ser que sim? Pode. Por isso que nós fazemos a análise sobre todos os aspectos. A gente recebeu estudos tanto de universidades da Austrália, Imperial College, Estados Unidos, China. A gente vem integrando essas informações. Todavia, lembra daquelas premissas, lembra daqueles freios, daqueles da forma como nós precisamos trabalhar. Técnico, científico, respeitando a ordem hierárquica dos poderes. Então, nós podemos achar várias coisas. Todavia, a tomada de decisão, ela passa por um freio, ela passa por uma avaliação. Então, dizer que se nós tivéssemos adotado determinada coisa, fazer determinado jeito, ou usar hidroxicloroquina, usar cloroquina, são situações que são possíveis. Por isso que a gente deixa sempre para que a estrutura técnica, acadêmica, científica faça esse tipo de análise, né? Então, nós aqui no comitê, a gente vai tentar ser prático, objetivo e sempre passar informações e não gerar especulações ou falsas expectativas. Certo? Alguém mais? Não? Se não tiver nenhum. Bom dia a todos. Bom dia. Eu participei para mim já é a 5ª reunião, né, que a gente fez uma reunião também na SINC, na Sincomércio. Sincomércio. Então, assim, eu queria pontuar algumas coisas que eu acho que, falando do nosso setor. Bom, primeira coisa dos artigos, né? É óbvio que os artigos vão sempre colocar que fazer aulas em casa e ao ar livre são melhores. Tanto isso é verdade que a Inglaterra só obrigou as pessoas a usarem máscara faz uma semana, né? A gente teve obrigatoriedade de máscara antes deles. Então, no pico maior, na Itália, naquele pico maior, eles não obrigavam as pessoas a usarem máscaras e nem durante a atividade física externa. Então, o nosso comprometimento da nossa população ele está sendo maior do que aconteceu nos países que tiveram um pico percentual relativos a 1 milhão de pessoas. Então, os artigos, eles colocam da seguinte forma, esse é o ideal, né? Então, esses artigos que eu embasei, vou dar um exemplo clássico. Das pessoas que estão sendo acometidas pela Covid, o obeso, mórbido, grau 1 ou 2, são um dos mais atingidos. Só para dar uma referência, meu cachorro engordou 5 quilos. Então, quando eu falo que o meu cachorro engordou 5 quilos, todo mundo diz, seu cachorro está igual a mim, então, porque eu também engordei 5 quilos. Então, esse é um fator, né? Então, é o sobrepeso, obesidade, que está interferindo, e nisso nós podemos agir firmemente perante a sociedade. Relativo ao nosso comércio, eu queria deixar bem claro assim, média Brasil, são 4,65% da população faz atividade física em academia. Desculpa o termo que eu vou usar, mas é um lixo, né? Em termos numéricos, insignificante. 16% a 20% da nossa população, em torno de 16%, só é ativo em nosso país. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, e outros números que a gente vem percebendo com as outras cidades que já reabriram, que fecharam menos tempo, o que eles dizem? Eles dizem o seguinte, está voltando, em média, na primeira semana, voltando apenas 20% dos alunos. E que está levando em torno de um mês para recuperar em torno de 40% dos alunos ativos dentro das academias. Então, uma coisa que eu acho que deve ficar claro, que o nosso retorno será progressivo. Então, não será uma coisa mais ou menos assim, eu tinha na minha academia no Modular 1.700 alunos, 1.600, 1.700 alunos, não me recordo. Hoje eu tenho 1.000 alunos ativos, eu já perdi 600 a 700 alunos. Desses, só 40% retornarão no primeiro mês aproximadamente. E isso vai acontecer com todos nós, isso é estatístico. O que significa dizer que eu vou atender 20% dos meus clientes. Então, a primeira coisa que não vai acontecer é
a quantidade excessiva de pessoas dentro das nossas empresas. Isso não vai acontecer. Não é uma coisa que você abre, como aconteceu, por exemplo, no Paulo Frontin, que virou, parecia um desfile de carnaval, ou o shopping, que acabou enchendo também no primeiro dia. Nas nossas academias, isso não vai acontecer. Nós vamos atender 20% a 30% na primeira semana dos nossos alunos ativos. Então, primeira coisa que não vai haver é isso. Segunda coisa, a liberação, acho que, não sei se a gente pode pensar nisso, a discussão, a gente limitar numa faixa etária, né? Nós, por exemplo, academia de natação, nós não vamos abrir academia de natação, principalmente quem tem números de alunos de crianças muito grandes, porque as escolas estão fechadas. Eu não vou abrir minha piscina, eu tenho piscina infantil, ela vai ficar fechada. Então, a gente tentar acertar um público aqui junto, que seja uma faixa de segurança, para a gente atender. Em Maringá, eles fecharam entre 16 e 59 anos de idade. Acima disso, quem comprovadamente tem uma indicação de um médico para fazer atividade física, mesmo, indicação mesmo, não apenas perdão, falhou a memória agora, uma permissão para fazer atividade física, mas sim uma indicação para fazer atividade física. A nossa sociedade, ela é conservadora, né? Mogi, eu acho que foi até elogiado pelo governador, dizendo que nós atingimos até 74% de isolamento, acho que não sei em que fase foi isso. Então, eu não acredito que a gente vai ter, a gente vai ter uma recuperação muito progressiva dos nossos clientes. Eu diria que a gente vai levar 90 a 120 dias para atingir novamente o nível de faturamento que a gente tinha, né? Nós, possivelmente, somos uma das únicas empresas ou área de atuação que estamos com 0 faturamento nos últimos 90 dias. 0 faturamento. Tá bom? Vamos falar de uma realidade, tá? Uma coisa, eu concordo plenamente com o Juliano, a gente tem acompanhado bastante. Tem realmente uma limitação que a prefeitura pode agir legalmente sobre o Estado, mas uma frase me marcou de tudo que você falou, que é a fasificação, vasidade, a fase. Então, nós estamos pedindo aqui para que a gente saia da fase 4 aqui na cidade de Mogi, que a gente passe para a fase 2, e a partir do 1º de julho a gente possa abrir. Nós vamos ter aí uns 10, 12 dias para nos adaptarmos, porque ao nos adaptarmos, precisamos de investimentos, precisamos de dinheiro. Isso é uma coisa que a gente não tem mais. Então, a gente vai investir, temos que investir na segurança, precisamos de um tempo para investir na segurança de que no dia 1º nós tenhamos podendo atender 20% dos nossos clientes. Então, de cada 10 pessoas que frequentavam nossas academias, 2 pessoas apenas irão. Essa é a média. Galera, média Minas, Santa Catarina, toda a gente tem grupos de academia, ninguém está passando disso. Tá? Então, assim, isso é muito importante. Eu acho que isso tem que ser relevante, tem que ser relevado, que não é um comércio, uma empresa, um plano de negócio que a gente abre e vai lotar de um dia para o outro. Não é um bar, não é um restaurante. Tá bom? Relativo, por exemplo, às estratégias de limpeza. Hoje, você tem locais, se eu chegar hoje num restaurante e pedir para uma comida por quilo, lá na frente, eu posso usar o seu banheiro? Pode. O banheiro deve ter 2, 3 metros quadrados. Na academia, a gente consegue uma higienização, nossos vestiários são grandes. Grandes, assim, proporcionalmente a um banheiro de restaurante ou de bar, que eu posso me utilizar. Ele vai liberar para eu entrar. Então, a nossa taxa de infectar pessoas, se é que eu posso usar esse termo, ela é menor, né? Então, como foi colocado, todas as regras direitinho aqui. Uma outra coisa importante, eu depois posso passar para vocês, em Maringá tem uma cidade muito próxima nossa, e eu tenho alguns amigos que são de Maringá. E eles fizeram uma pesquisa para poder reabrir, eles foram já liberados para abrir a musculação, e eles fizeram um levantamento que, se vocês quiserem, a gente se compromete a fazer aqui e entrega para vocês. Um questionário sobre a liberação das piscinas também, né? E eu tenho alguns números que eu passo para vocês, mas são coisas assim insignificantes. De média 30 funcionários por unidade, só acho que 2 ou 4 funcionários pegavam condução. Então, todos ou iam a pé, ou iam com sua própria condução, ou iam de bicicleta, etc. O que significa dizer que, ao liberar as nossas piscinas em média, nós também não vamos colocar muitas pessoas no transporte público. Tá? Isso eu estou falando de uma cidade muito próxima à nossa, em termos de ticket médio de academia e número de habitantes. Tá bom? A gente pode fazer o nosso e entregar para vocês, não tem problema nenhum, ligados à natação. Então, eu já queria colocar desse formato também. Então, assim, e queria
puxar essa fase nossa e nos permitir abrir no dia 1º, porque nós não vamos oferecer no risco. Galera, 4,5%, quanto temos? 430 mil habitantes hoje? Mogi? 450? Tudo bem, 4,64% é a média Brasil. Vamos seguir esse número, que é uma estatística, acho que a gente tem que considerar. 20% disso, nós estamos falando de 9, 10 mil pessoas. Que proporcionalmente é pouco, mas para nós, galera, faz muita diferença. Zero de entrada de dinheiro, né? Todo mundo já antecipou que tinha que antecipar de cartão de crédito. Estamos vivendo de cheques, né? E cancelamentos, todo mundo ligando para a gente. Nós estamos numa situação que eu gostaria que vocês entendessem, eu vou falar por mim, eu já coloquei no grupo isso. Eu não resisto a julho. Minha empresa não resiste a julho. Tá? Ou a gente abre dia 1º e começa a ganhar 20%, qualquer dinheiro que entre. Tá? É importante para nós. É 20% só de um setor. Considerando que voltem, e a gente quer isso, né, as piscinas, porque, de novo, nós temos clientes, empresários aqui, que 80% dos seus clientes são crianças. Não, a hidroginástica só volta, só para complementar, eu trabalho com hidroginástica, tenho, assim, 90% do meu grupo da hidroginástica tem acima de 55 anos de idade. Tendo como eu, vamos supor que não conseguimos abrir dia 1º de julho. Já falo antemão que a hidroginástica da nossa empresa lá não vai abrir na primeira semana, não vai abrir na segunda semana. Por quê? Não por fato... as nossas alunas já sabem que elas vão voltar em agosto, já não vão voltar em julho, porque isso não devido só à pandemia, mas isso devido às outras circunstâncias anteriores. Nós temos, como academia de natação e musculação, nós temos um mês que tem bastante cancelamento e trancamento, em média de 30%, e no mês de julho. Isso fora a pandemia. Quer dizer que no ano passado já teve, nesse mês de julho, que é um mês um pouco mais frio, trancamento de 30%. Então, o grupo de riscos, que são acima de 60 anos de idade, é um grupo que já não vai frequentar a academia, e nós, porque nós gastamos muito nessa época, no caso de a piscina, manter uma piscina bem quente, e esse grupo, particularmente, já não vai frequentar a academia nessa época. Então, e a gente tem uma consideração seguinte, tão quanto em 2 épocas do ano, nós temos em julho e em janeiro. Janeiro e julho são épocas que os pais trancam bastante as aulas de natação, as atividades das crianças. Por quê? Porque eles conciliam com o horário de escola. Então, se as crianças não voltou às atividades de escola, não estou dizendo 100%, os pais não vão voltar. Se as escolas não vão voltar nas aulas, poxa, eu vou voltar para a academia? Então, fica essa incógnita. Então, a gente, no setor aquático, está liberado as academias. Com certeza, não é na primeira semana que nós vamos voltar à parte aquática, né? Vamos voltar à parte de musculação. E também eu não sei com relação aos professores de ginástica. Liberou as academias, provavelmente as aulas de ginástica não voltem 100%, porque na academia vai esperar mais uma semana para poder reiterar e voltar, né? Então, era essa, só para complementar. Obrigado. A arte marcial vai voltar quando muita gente hoje, eu tenho 10% dos meus alunos. Então, vamos lá, pessoal, só para a gente coordenar, porque assim, todas essas informações que vocês estão dando, a gente já tinha recebido no passado, e isso só reitera aquilo que eu escrevi ali. Vou fazer um paralelo aqui, me perdoem se eu for infeliz. Quando eu começo a treinar taekwondo, eu quero ser medalha de ouro numa Olimpíada. Quando eu começo a fazer uma academia, eu quero baixar o meu peso, ou quero ter condições físicas melhores, e por conta da minha diabetes, eu preciso ter menos açúcar no sangue. Ponto. Esse é o meu sonho. Mas para eu atingir isso daí, precisa trabalhar, precisa fazer ginástica, precisa cumprir as séries, precisa seguir uma rotina de exercício físico estabelecida pelo seu professor. Ponto. Hoje, nós temos esse sonho que foi estabelecido por vocês. Mas veja o quanto vocês mesmos acabam ajudando na contradição daquilo que nós precisamos fazer. Ponto número 1. O protocolo que chegou de maneira oficiosa para nós está falando sobre piscina.
E o Pudo falou aqui, eu não vou reabrir a piscina. Você está falando que não vai reabrir a piscina. Não, eu quero. Eu preciso abrir. Você falou que não iria reabrir a piscina. Né? O que eu quero... Você Não. Você Eu falou. disse que tem algumas academias... O que eu quero dizer... 80%, mas aí é uma decisão individual. Isso é uma decisão individual. Ué, mas ou vocês decidem gerar protocolos... Não. Queremos o protocolo. Nós queremos ter o direito de decidir. Eu vou repetir a mesma coisa que eu venho falando em todas as reuniões. Né? Nós precisamos parar de falar e fazer. Né? Nós estamos hoje na fase do fazer. O planejamento, o P, nós já temos isso na cabeça, vocês já têm isso internalizado e mentalizado. Agora nós precisamos fazer. O que a gente precisa fazer? Primeiro, uniformizar esses protocolos. Vocês precisam falar a mesma língua. Não adianta vocês dizerem que a frequência da academia ela será menor por conta do período, por conta da matrícula, ou por conta da dificuldade econômica, ou por conta da perda de mensalidades. Sabe por quê? Porque o próprio protocolo de vocês já estabelece uma restrição de capacidade de atendimento. Então, por mais que isso seja verdade, e a gente sinta uma super dor no coração ao dizer isso, mas, de verdade, o que importa é o que vocês estão com o que vocês estão se comprometendo. Então, vamos lá. Eu quero ser medalha de ouro dentro de uma Olimpíada? Quero. Vou precisar treinar muito, vou precisar abdicar dos meus afazeres, vou precisar trabalhar e treinar demais. Para a gente vir, seja uma fase amarela, para nós nos tornarmos uma fase amarela como região, ou para nós fomentarmos uma discussão envolvendo a possibilidade de determinadas atividades serem trazidas para dentro de uma fase amarela, para dentro de uma fase laranja, nós precisamos do quê? Dados técnicos e dados científicos. Essas informações é que a gente está precisando gerar. Por isso que eu sugeri ao Furlan em ajudar a gente a conversar com os mais diversos profissionais técnicos e da academia que eu digo universitária, para ajudar a gente a fazer com que o governo do Estado sinta-se seguro em termos de protocolos sanitários e entenda exatamente isso que vocês acabaram de explicar. Ou seja, o risco sanitário produzido por uma academia, seguindo protocolos sanitários, com vestiário, estou dando exemplo, tá, gente? Com vestiário fechado, com número máximo de pessoas dentro do estabelecimento se utilizando dos halteres, com piscina fechada, é tão igual ou menor do que você ir para uma feira, do que você ir para um supermercado, e assim por diante. Só que, para isso, não adianta nós todos falarmos a respeito. Nós precisamos colocar isso no papel e mostrar os números, Pudo, que você acabou de nos dar, falar de onde que estão saindo esses números, né, quais são as fontes desses números e ajudar a gente a levar isso daí para o governo do Estado. O caminho já foi aberto, tanto pelo nosso prefeito municipal como pelo próprio Marcos Furlan, que já conversou, inclusive, com o vice-governador. Só que não adianta a gente chegar lá e fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui nas últimas reuniões. Nós precisamos levar e estar instrumentados para fazer isso. É isso. Então, vamos lá. Eu não discordo daquilo que vocês estão falando. Mas é que você interpretou mal o que eu disse. Eu quero abrir minha piscina. Vocês precisam focar. Então, vamos lá. Tudo bem, a gente vai se reunir, vamos acertar todos esses dados. Tudo isso vai ser colocado no papel, com números, da onde, referência. Vamos colocar tudo, não tem problema nenhum. Entregamos isso até segunda, no mais tardar, terça-feira, não tem problema nenhum. Beleza. Esse comportamento, tudo isso que eu estou falando aqui, isso não tem problema nenhum. Fazemos esse levantamento aqui, né, dessa forma, aplicamos, que foi aplicado às academias de natação, porque isso foi no Paraná com o objetivo de abrir as piscinas para pessoas de 16 a 59 anos também. O que eu quero dizer é o seguinte, eu vou dar um exemplo clássico. Estão dizendo aí, está dito na maioria dos artigos, tal, que você deve fazer atividade física em casa. Galera, está todo mundo fazendo HIIT em casa. E tem nos artigos aí que a atividade deve ser moderada, entre 65% e 70% da frequência cardíaca máxima. As pessoas estão fazendo coisas erradas dentro de casa. Elas estão fazendo atividade de alta intensidade. O que é mostrado nesse vídeo aí, inclusive, está errado. As pessoas estão fazendo atividade de alta. Legal, Pudo, mas, gente, vamos focar. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Se o problema... O artigo justifica a importância do controle da intensidade da atividade física. Mas se o problema é a intensidade do exercício em fazer em casa,
A causa do problema é da pessoa não saber fazer exercício em casa. Isso. Legal. Desinformação. Então vamos levar a informação para a pessoa para fazer Não, mas isso é exercício em desinformação. Isso é desinformação, não é minha responsabilidade. Ok, não é nossa Pudô, responsabilidade. só para você entender o foco que eu quero dar para o pensamento. Se você está dizendo que o problema é as pessoas fazerem exercício errado em casa, não estou então dizendo vamos isso, eu ensinar estou as pessoas a fazer acrescentando. exercício Não correto estou em casa. dizendo, não estou dizendo. É que você está mudando o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte: está errado a intensidade com que as pessoas estão fazendo atividade dentro de casa, induzidas, inclusive, por vários aulas, lives, etc., onde todo mundo fica tentando competir, fazendo coisas diferentes. O que eu quero dizer é que quando você tira essa pessoa de dentro de casa, fazendo coisa errada, e traz para dentro da academia, e aí sim, baseado nos artigos, de forma controlada, a gente melhora a vida das pessoas. Perfeito, mas não é isso que está escrito aqui. O que está escrito aí é exatamente o que eu acabei de falar. As atividades são feitas com casa. 65% a 70% da frequência cardíaca máxima. O que nós precisamos, né, é bom frisar que eu também sou proprietário da academia, a gente está ao vivo, é fazer um protocolo. Né, um protocolo. Mas isso nunca foi pedido para nós. Sim, Esses números nunca foi pedido. Mas a partir de agora vamos fazer esse protocolo. Como não, Pudo? Foi pedido cientista. Gente, espera um pouquinho, vamos parar para pensar. Qual médico, qual dois? Se você 3 médicos aqui, cara, eles não vão confirmar a mesma coisa. Que respaldo científico vocês querem, se nem o Estado tem um respaldo científico? Não sou eu que estou querendo, Pudo. Eu estou falando, eu te dei o caminho, eu te dei o caminho. Mas hoje, eu sei disso. Nós temos que acreditar no nosso respaldo. Você tem vários artigos na ciência que comprovam emagrecimento em 3, 4, 5 caminhos. E aí cada um segue a sua crença, seu formato de trabalhar. Não existe uma verdade absoluta para essa fase que nós estamos. Esperar que a gente vai botar artigos aí que só digam o seguinte: saia de dentro de casa e vá para a academia, não existe, não vai existir. Bom, não adianta eu trazer o que você me trouxe aqui são artigos que falam da importância fazer da atividade exercício físico. Da importância do exercício físico. É isso. Em casa. Não, tem um aí chamado paradoxo, que está dizendo o seguinte: se eu ficar em casa fazendo exercício, primeira coisa é que eu não tenho convívio social. Então, o paradoxo diz isso. Então, eu faço atividade física em casa, primeiro, que a gente também vem percebendo que a frequência com que as pessoas fazem atividade em casa está diminuindo. Que as pessoas estão desesperadas para sair de dentro de casa. Um exemplo disso é quando se abriu o comércio, abriu o shopping, aquele monte de gente que nunca sequer tinha ido ao shopping. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não é só um aspecto fisiológico, não é só um aspecto comportamental, não é só um aspecto social, é a somatória deles todos. É disso que nós estamos falando. Então, quando eu coloco números aqui dizendo que poucas pessoas tiraremos de dentro de casa, que as pessoas pegam pouco transporte público, que é seguro, isso é seguro. E que nós, dentro da academia, nós controlamos todas as variáveis, o profissional controla, é isso que nós queremos oferecer para a pessoa. E não que ela fique em casa à mercê de qualquer coisa que chegue pela televisão ou no celular dela. Está errado. A intensidade tem que ser controlada. Vamos colocar isso no papel. As pessoas estão sedentárias, não funciona dessa forma. A gente coloca a ciência, vamos colocar tudo aí. Mas vou repetir de novo, a ciência não é uma coisa exata. Nós colocamos 3, 4 médicos aí, cada um vai falar uma coisa. Então, esperar da gente um número que seja comprovadamente específico nessa fase, ela não existe. Existe a comprovação do benefício da atividade física de forma controlada. Aí que controlamos somos nós. Nós estudamos para isso, nós somos especialistas para isso. Fase amarela. Só para levar a você. Só quero mudar de fase. Só lembrando que a academia está em verde, tá, gente? Exatamente, é isso que eu queria colocar. Da onde se tirou que a academia é fase verde e bares similares, não desmerecendo a categoria, entra na fase amarela. Aonde a academia é mais prejudicial que um bar. Acho que é o grau de infecção que a gente tem que começar a mudar o foco. Entendeu? O grau de infecção ser outro e não os benefícios que a atividade física traz. Assim, qual o grau de infecção que uma academia abrange e qual o grau de infecção que um bar, um show abrange? A gente é igual, menor ou o quê? A Paula, aqui da Vigilância Sanitária, ela quer, acho que ela tem a... Bom, primeiramente, boa tarde aí a todos. Eu sou a Paula, sou diretora da Vigilância em Saúde, que é um órgão, um departamento aqui da Secretaria de Saúde do município. Sob meu comando, então, estão as divisões de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e o controle de zoonoses, tá? Então, neste contexto pandêmico, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica vem trabalhando bastante, gerando dados,
e gerando ações aí de prevenção à saúde da população. Com base em tudo que foi explanado, com base na central do Estado que criou esse Plano São Paulo, que pesquisando a gente vai verificar que nenhum outro ente federativo aí tem um plano tão completo quanto é o nosso aqui do Estado de São Paulo, até porque nós somos aí o estado mais populoso e com outras situações para encaminhar. Com base no que o Juliano está falando e propondo, e eu não sei se vocês têm o conhecimento da SS 75, que é de 2/6/2020. Tá ligado. Que o governo do Estado, através dessa SS, ele está explicando o porquê que as academias e os serviços de beleza não foram passados para essas fases que nós estamos agora e que nós vamos possivelmente num futuro aí bem próximo entrar. Então, qual que é a minha proposta? Que vocês adotem a sugestão aqui do que nós estamos falando, com base nessa SS, porque construindo esse protocolo, eu acredito que vocês vão conseguir responder essa SS, garantindo que vocês tenham um encaminhamento com base, não precisa ser tecnicamente num artigo, mas colocando os dados que você mencionou. Quando eu reabrir, eu vou reabrir 20% dos meus alunos, que não compreende aí a minha capacidade que estaria na fase, os meus 40% que estaria na fase. Enfim, tendo esses embasamentos para uma avaliação sanitária. E essa avaliação não será municipal, porque vocês já entenderam que o município ele está compreendido numa região. Essa avaliação sanitária é deste comitê estadual que foi montado, e eles precisam ter essa clareza, essa lucidez para tomar a medida de adiantar a academia ou mantê-la, mas dando uma resposta para a sociedade que vem fazer a provocação. Então, essa é a sugestão. Não sei se eu fui clara. Então, então, mas ele está colocado aqui na mesma SS. Ele está com os mesmos critérios, ele está respondendo às academias e aos salões de beleza, dadas as suas devidas proporções que está elencado aqui. Então, se apoderem deste documento, entendam o porquê que o Estado está dizendo que vocês, no momento, não podem estar na fase laranja, documentem cada um individualmente as suas questões e construam um documento, um protocolo sanitário e submetam aos poderes. Primeiramente para a Prefeitura Municipal, e aí serão dados os encaminhamentos. E a Câmara, através da comissão, também pode enviar uma moção de apelo ao governo do Estado para analisar com a maior brevidade possível. Está aqui o vereador Mauro Araújo também, que é membro da comissão, vereador Caio. Porque pode, fica à vontade, por favor. Porque eu vejo que o governo do Estado, A gente manda, o Furlan coloca no grupo deles. A gente tira a cópia lá. O governo do Estado, ele está tentando ser também o mais justo e o mais técnico, científico possível, porque é dever do Estado resguardar e prevenir a saúde da população. Mas tendo noção do que é o segmento academia, nas suas diversas nuances, o ramo de atividade específico, as ramificações, o pilates, a atuação aquática, enfim, tendo esta clareza, pode ser que seja tomada uma outra decisão. E aí vocês tenham um refaseamento, uma redução desse tempo de espera. Como ocorreu no caso dos times de futebol. Né? Exatamente. Mas os caras praticam atividade de alta intensidade. Eles não poderiam voltar. Eu não faço uma avaliação se é absurdo ou não. Só estou comentando de que, baseado em critérios técnicos científicos, a gente consegue fazer esse tipo de argumentação, que imagino eu, que é o que foi apresentado, porque assim foi feita a justificativa ontem por parte do governo do Estado. Né? Contato físico com atividade de alta intensidade e os artigos estão dizendo que a atividade não pode ser de alta intensidade, que gera queda do sistema imune. Eles voltam e nós não voltamos. Só para a gente poder entender, se a gente separar protocolo específico, musculação segue esse critério, artes marciais
Não sei, o respaldo positivo não depende de nós. Nós precisamos das informações. A gente tem o canal aberto para assim fazê-lo, mas a gente precisa se alimentar dessas informações. E exatamente o que a gente precisa colocar lá. Por exemplo, o pessoal da musculação, eles vão seguir esse protocolo, vai ter esse período. Por exemplo, no meu caso, Kung Fu, Maninho, Furlan, nós temos ferramentas que são os metados, os taurus, os poncês, onde você não tem contato. Na minha escola, desde que eu abri a escola, nós mantemos dentro da sala de aula, no máximo 5 alunos. Foi uma opção que eu fiz de trabalho. Manter, independente do tamanho da sala de aula, 5 alunos para quê? Para que eu possa dar maior atenção para o aluno e para isso eu pulverizei vários horários. Hoje, a gente consegue diminuir... Então, vamos lá, vamos para a gente objetivar. Se você tem dúvidas sobre como fazer protocolos, não é nessa reunião que a gente vai fazer isso. Nós agendamos uma reunião específica, colocamos o seu segmento específico, o seu é lutas, é isso? Colocamos o seu segmento específico, lutas, e vamos analisar processo por processo envolvendo o seu tipo de atividade para gerar esse protocolo. Lembrando que o protocolo geral está lá, disponível no site da prefeitura. A ACAD fez mais um outro protocolo geral. E aí é aquilo que a gente falou do tal do sistema de gestão sanitária. Cada um tem que olhar para si, olhar a sua infraestrutura, o seu tipo de atividade, os processos envolvidos para cada uma das atividades para fazer isso aí. Então, se você tem dúvida, eu vou pedir, inclusive, para o Furlan fazer essa organização e talvez aí separa. Vamos falar sobre piscina, gera um protocolo de piscina. Falamos sobre lutas, gera protocolo de luta. Falar sobre musculação, gera-se um protocolo específico de musculação. A CAD já tem um protocolo para piscina também. Legal. Certo? Igual o Neto lá da Bom, Caminhante Ultrafit. Eu acho que tá ouvindo, não, né? Tá? O vice-prefeito, esqueci seu nome, desculpa. Juliano, no começo do seu discurso, você disse que nós precisamos parar de falar e trabalhar. Na última reunião, eu, Neto, pedi, e você disse que seria possível adicionar um número na anamnese para identificar o nível de atividade física, para ver se a gente conseguia linkar a velocidade da recuperação de acordo com o nível de atividade física dos clientes. Você fez isso? A gente está fazendo. É que não é um negócio que eu vou lá fazendo ou e fez? faço. Está fazendo. Está feito? Não, ainda Hoje, não. se a gente pedir, a gente tem algum número já? Porque Ainda tem acho não. que 3 semanas que Não, já porque isso reuniu. precisa ser. Não, mas não é assim. A gente precisa Não, discutir. só A quero gente está saber. numa fase. A gente está numa fase de pandemia. Ponto número 1. Todos os protocolos e procedimentos médicos que foram adotados, eles foram pensados nesse sistema. Para eu modificar um procedimento médico, que é o que foi sugerido na vez passada, para que a gente passe a ser adotado ele como sendo uma situação da cidade, não é uma coisa que a gente faz de canetada. Mas aquilo lá não só ficou anotado, como a gente já fez uma conversa, inclusive com o pessoal do NAF, para trabalhar isso aí. Mas hoje nós não temos nenhum número ainda. Não temos resultados. Tá. Segundo, você falou que os artigos científicos eles não estão direcionados ao Covid. Se você tem essa dificuldade em colocar uma questão na anamnese, imagina a dificuldade que é para produzir artigo científico para o Covid direcionado exatamente a isso. Então, a mesma dificuldade que você tem, produtores de artigos científicos também têm. Imagina a dificuldade que é para nós recebermos isso. Por isso que quando nós temos artigos científicos direcionados à saúde, é no contexto geral. Se nós estamos falando da obesidade, é porque nós sabemos que a maior parte dos óbitos devido ao Covid são os obesos. Ou eu li várias matérias e eu estou enganado, mas até onde eu vi, os obesos estão muito presentes nos óbitos. Esse ponto específico do artigo tem. Legal. Para isso a gente tem aqui. Beleza. Então, dificilmente a gente vai ter um artigo dizendo Covid. Nós trabalhamos saúde. Nós não vamos prevenir apenas o Covid. Nós vamos prevenir outras doenças que vai refletir na recuperação de um Covid. Tá vendo? Nós não vamos... Agora entendi. Nós nunca vamos falar que quem treina, quem tem uma atividade física constante, não vai contrair o Covid. A nossa argumentação é que ela vai ter uma recuperação provavelmente muito mais rápida do que alguém que não tenha, ou que tenha uma doença de comorbidade. Tá? Então, nós não vamos realmente trazer aqui 20 artigos dizendo que tem que treinar na academia por causa do Covid. Não vai existir isso. Professor Pudo, eu não vi os 20,
Mas eu acho improvável que você traga 20, tá certo? Acho que talvez 1 ou 2, aí, 3 direcionados. Tem uns 8 ou 10 artigos. Já é até mais do que eu imaginei. Até mais do que eu imaginei, direcionado ao Covid. Não, sobre o Covid tem 3 artigos que falam sobre ele. Um do paradoxo, não, tem 3 ou 4, mais. Fala do Covid, mas é óbvio, de novo, somando o que está dizendo, não é uma coisa que diz assim, eu peguei um número X de pessoas, treinei, aconteceu isso, isso, isso. São artigos experimentais, de novo, são artigos defendendo um posicionamento. Óbvio que todos eles, hoje se você falar em Covid, se você não falar do que é o ideal, o artigo está furado. Então, você vai ter o ideal. O que é o ideal? Fazer atividade física em casa, entre aspas, e fazer atividade física na rua. Então, assim, isso seria o ideal para todos. E a gente sabe que isso não está acontecendo. O número de pessoas que vêm fazendo atividade vem diminuindo. Continuando aqui. Então, você disse também que os artigos não dizem que a atividade física tem que ser feita numa academia. A atividade física tem que ser feita, mas você tem capacidade de criar o seu próprio treino? Falando por você agora. Não. Pois é, então você tem que fazer a sua atividade aonde? Então, é na academia supervisionada. Eu acredito que nem todos têm, eu acredito não, eu tenho certeza que nem todos têm condição, não é capacidade, condição de levar um personal trainer para dentro da sua casa. Ou seja, vai para a academia onde tem um que ele, ao compartilhar, ele consegue supervisionar a maior quantidade possível dentro de cada um da sua capacidade. Ou seja, mais um que não vai ter dizendo que tem que ser atividade física na academia. Mas nós sabemos que nós temos um Conselho Regional de Educação Física que diz que a atividade física tem que ser supervisionada. Cara, eu concordo com tudo que você está falando. A única coisa é que, da forma como vieram os artigos, nenhum artigo faz esse tipo de link. Ou ninguém me mandou. Não precisa ser um artigo escrito pelo PhD da USP. Não é isso que eu estou falando. Só que esse tipo de link, como que eu vou lá, eu, Juliano, nem dono de academia sou, como que eu pego, junto esses artigos, um artigo fala que exercício físico é muito bom para o combate da obesidade. Legal, fechou. Exercício físico é bom para quem tem diabetes. Legal, fechou. Exercício físico aumenta a sua taxa de imunidade. Consequentemente, faz com que você tenha um enfrentamento a qualquer tipo de vírus. Legal, fechou. Isso funciona para o vírus Covid? Não sei. Tem um artigo que fala sobre isso. Então, legal, fechou. Só que nenhum artigo fala sobre exercício físico em academia. Ele fala, pelo contrário, ele fala que ele sugere você a fazer exercício físico em casa. Aí que o círculo de argumentação não fecha. Isso que você acabou de falar sobre supervisionamento e etc. e tal, inclusive sobre barateamento do próprio processo de exercício físico, eu não consigo escrever a respeito disso. Eu não sou dono de academia, não tenho expertise para isso. Daí a razão pela qual, desde o começo, a gente vem pedindo para que essas informações, seja através de um artigo, ou seja através dos protocolos sanitários, expliquem para a gente como que será esse processo de funcionamento. As informações existem? Existem, só que precisa alguém para juntar elas. Você vai juntar, o PUDO vai juntar, nós vamos juntar para escrever juntos o protocolo sanitário, podemos assim fazê-lo também. Para isso acontecer, eu teria que pedir uma permissão para ela, pegar 40, 50, 60 pessoas, deixar treinando em casa, 40, 50 pessoas treinando na academia e ver o que vai acontecer. E a gente não tem tempo. Não é isso, PUDO, não é isso. Não tem como comprovar. Para mostrar que a gente está apto a atender as pessoas e não ter proliferação. Deixa eu só terminar aqui. Peraí, só um instante, pessoal. Posso só terminar o que eu anotei Pessoal, aqui? peraí, pessoal. Deixa o Neto. Deixa eu só terminar o que eu anotei aqui. Depois passo para a Ana Paula aqui. Voltando a falar em Então, trabalhar, porque nós temos pouco tempo. Se nós queremos reabrir no dia 1º, que é assim, é a corda que a gente está na forca e alguém chutar o balde e a gente vai se enforcar. E acabou, só para vocês entenderem. Nós não temos o salário de funcionário público que vocês têm. Aqui a coisa está feia, estou sendo bem sincero. Desculpa, eu esqueci o nome dela também, da vigilância. Paula, é ISS o nome do negócio? SS. Tá. Eu não me recordo da... Não, agora eu recebi alguma coisa aqui. Mas, assim, na última reunião não foi tocado no assunto sobre esse documento da vigilância sanitária. A mesma urgência que vocês têm para funcionar tudo, nós temos para trabalhar também, para voltar a funcionar nós. Então, se falta mais alguma coisa que vai ficar dependendo, passa hoje, no máximo amanhã.
Porque nós temos 12 dias a partir de hoje, contando que hoje já é meio-dia, para mostrar para vocês, dentro de 3 a 4 dias, para vocês levarem para lá, para voltar a resposta, para se tiver que fazer alguma alteração, fazer de novo e levar. Nós temos só 12 dias. Não temos 1 mês, 2 ou 3. Entende o que eu quero dizer? Se é para trabalhar, é para todo mundo trabalhar. A gente trabalha na urgência de vocês. Então, só que nós não... alguém aqui sabia desse CSS? Eu não me recordo. Pois é, eu acredito que ninguém sabia, a não ser a Vigilância Sanitária e o comitê aí da frente. Tá? E se nós já temos um protocolo geral, não dá para manter esse protocolo geral, leva-se para lá, autorizou abrir, agora nós conversamos entre nós para que não haja aumento dos números, para que não haja fechamento de novo. A Seria gente, muito mais rápido. a gente leva o documento que vocês autorizarem a gente levar. Não, mas o protocolo geral já não existe, você falou? Existe. Já está autorizado lá de cima, do estadual? Autorizado em que sentido? Em voltar a funcionar. Não, gente, a gente acabou de falar que não. Mas, peraí, hoje não está autorizado porque nós estamos na fase. Sim. Mas esse protocolo geral já engloba a nossa área também, se for na fase 4. É isso? Sim, exatamente. Então já está autorizado, desde que mude a fase. Isso aí. Então agora não tem mais que mexer em protocolo, galera. Tem que mexer na fase. verde. Não tem que mexer em protocolo. Falar para a gente que a gente tem que fazer um protocolo e entregar é perda de tempo. Se a gente não entregar um protocolo baseado em todos que o Juliano já falou, a gente não cai. Mas, Pudô, só agora lembrando não é mais, que o protocolo não não envolve protocolo luta, de tá, gente? funcionamento. Agora é a importância. Agora eu quero entender nesse SS por que um bar tem tão mais importância que pode voltar antes do que nós. Eu quero entender por que um shopping tem tão mais importância do que uma academia, do que a academia é a única atividade que promove a saúde. Nós estamos vivendo uma situação, hoje não tem remédio, não tem vacina, e eles me autorizam ele compartilhar um copo de pinga no bar, e não autorizam eu compartilhar um halter, não autorizam eu compartilhar um banco que pode ser esterilizado com álcool perfumado ou álcool 70. Mas ele volta, ele está na 3, não está? Então, é isso que eu quero entender. No ambiente externo. Existe um protocolo já criado pelo governo do estado. Esse protocolo está criado. Então, por exemplo, o uso de máscara, não é isso que ia falar, mas vamos dizer, o uso de máscara será obrigatório dos clientes, será obrigatório dos funcionários. Beleza. Então, tem todas as diretrizes sanitárias que já estão criadas lá para o setor academias. Usem esse protocolo como base. Usem o embasamento científico que vocês já têm, já construíram, para mostrar para o Estado uma proposta de que vocês não oferecem risco de contaminação para estar na fase 4. Que vocês entendem, baseados na atividade que vocês exercem, no número de pessoas que vocês possivelmente vão ter, tem pesquisa já sobre isso, que vocês entendem que podem ser refaseados. Nós não vamos gerar programação. Não está comprovado Não adianta, né? O que não. o risco menor para a saúde, o quanto é bom a nossa atividade para a saúde, mas o quanto a gente é pouco provável de infecção. Então, exatamente. Então, vocês têm que usar esse conhecimento que vocês já têm, que eu vou receber 20% dos meus alunos, que representa X da sociedade, que eu não vou gerar, que eu tenho uma área física de X, que é grande, que comporta os meus alunos, de maneira que o distanciamento fique até maior do que o protocolo básico propõe, e que, portanto, sendo a saúde primordial, porque a saúde aumenta a imunidade, porque a saúde traz bem-estar, porque a saúde, enfim, e isso entra numa discussão propondo para o Estado que eles revejam o plano e que as academias, as atividades em academia, sejam refaseadas, antecipando a abertura. Tá ok. Sabe o que eu queria dar uma olhada Ficou também? claro? Agora, deixa eu só repassar. Ficou claro qual é a nossa... Foi isso, Juliano, que eu entendi? Sim. Ficou claro a proposta?
vocês já têm um documento base. Lá vai estar descrito vestiário, recepção, área de treino, já está tudo descrito lá, e o que é obrigatório vocês terem. Já está lá. Só que esse protocolo está para uma fase X. Então, vocês vão agora juntar o que vocês têm de dados, e aí entra o conhecimento científico já reportado ou que vocês já levantaram, porque não deixa também de ser científico, tá? E aí vocês vão compor um documento pedindo, comitê lá do Estado de São Paulo, as academias representam XX ao nosso, sob a luz do que a gente conseguiu levantar, nós não oferecemos o risco do aumento, porque nós adotaremos o protocolo básico mais isso. Nós adotaremos o protocolo básico e não receberemos a totalidade dos alunos, porque nós prevemos que vai acontecer isso e isso. Estaremos sempre em contato, em conversa e em monitoramento pelo poder público, sempre nessa constância, e apresentem essa formulação. Não somos nós que vamos avaliar, porque, assim como nós aqui em Mogi, nós somos uma cidade de uma região. O Estado de São Paulo tem 640 municípios, mais, né? Então, são 17 regiões. Então, se nós... Outra coisa, procurem saber no grupo de academias que vocês têm, se outras regiões, se outros locais estão se organizando também. Porque a organização, a união faz a força, não é só um clichê, é a realidade. Então, procurem saber se outras regiões, se outros locais, municípios, também estão se organizando para isso. Porque me parece lógico. Pessoal, só uma coisinha. A gente precisa encerrar por conta do compromisso. Então, só o Maninho tem pouco para falar, o professor Marcos faz o pedido, e a gente encerra depois do final, a gente pode conversar. É que a nossa ideia, a princípio, era tentar comprovar que a atividade física não se igualava aos bares e tal, a gente tinha mais importância e tentar não colocar no mesmo nível. Acho que está sendo muito mais difícil e não é uma estratégia boa. O que eles querem mais é segurança de que a nossa atividade, a academia, não prolifera, não é um lugar tão com tanta infecção como outros. A gente provar isso é mais fácil do que tentar se colocar na área da saúde ali como benefício na saúde. Não abrir mão disso, agregar isso também, mas deixar mais claro que, dentro das nossas academias, a gente pode oferecer mais segurança do que até no shopping, do que até nos bares e tudo mais. Vai ser mais prático e mais fácil isso. Não tenho dúvida. Eu quero fazer um pedido. Tem como a prefeitura fazer uma proibição para as academias de condomínio não abrirem mais, que é o que está acontecendo sistematicamente, diariamente? Se a gente não pode funcionar, a academia do condomínio também não pode. Então, tem uma... Pelo amor de Deus. Tem uma ação judicial envolvendo mas esse todo assunto. dia está abrindo, todos os condomínios estão abrindo, cara. Eles estão tirando o meu futuro cliente. Esse cara vai criar um... Vamos lá, eu já entendi. Mas só para você entender, tem uma ação judicial envolvendo esse tipo de assunto sobre o que o síndico pode e o que o síndico não pode fazer. E aí, assim, nós estamos aguardando essa decisão judicial sair, porque isso influencia diretamente em todas as ações, porque não é só academia. Tem lugar, por exemplo, que o síndico permitiu o salão de festa funcionar. Mas que poder esse cara tem de fazer isso se nós, que somos empresários, não podemos abrir? Pois é, por isso que isso judicializou. Então, assim, mas enquanto isso acontece, eles estão abertos e estão acabando com o nosso mercado. É isso que está acontecendo. Eles estão lá tirando. Outra coisa, Deus que me perdoa que eu vou falar aqui, porque nós estamos num grupo de academias, mas tem academias abertas, cara. Tem academias marcando horário para atender. Salão de cabeleireiro, me perdoem. Eu não vou ser... Não é uma acusação, tá? É uma constatação. Tranquilo. Cara, os salões de cabeleireiros estão com portas fechadas. Eu sei. Vou reiterar aquilo que eu falei para você. Você tem os nomes e endereços, passa para a gente. Ao longo desse período da quarentena... Não é minha função, eu não sou fiscalizador. Nós já autuamos mais de 1.000 estabelecimentos por conta Então, eu não sou fiscalizador. Por isso que eu estou pedindo, pelo amor de Deus, me perdoem do que eu estou falando. Esse processo de fiscalização ele continua sendo feito. Os donos de Mas salões lembra deveriam daquilo que eu estar junto com a falei. gente aqui. Lembra daquilo que eu falei.
nós só vamos sair desse período de maneira conjunta. Todos nós temos responsabilidade de autorregulação, de autofiscalização e auxiliar a gente. Você, obviamente, Pudo, não precisa, pelos canais que a Prefeitura hoje tem à disposição, você não precisa se identificar, mas chegar a informação para nós é importante, né? Infelizmente, e aqui eu vou deixar claro, nós não conseguimos olhar os mais de 20 mil estabelecimentos funcionando ao mesmo tempo, né? Precisamos da ajuda, sim. E só para finalizar, Maninho, isso que você acabou de falar é o que eu venho pedindo desde o começo, que é uma argumentação que possibilite a gente, que eu volto a repetir, essa mesma consciência, mesma percepção que vocês têm sobre o funcionamento de academias em relação à atividade de saúde e a dúvida sanitária em relação aos riscos sanitários ocasionados por uma academia em relação a outras atividades, nós também temos. E desde a primeira reunião, eu venho pedindo exatamente isso, para nos instrumentalizar, seja por meio de artigos científicos, seja por dados técnicos, pesquisas, etc. e tal, para, mostrar que a atividade física é importante. E para 2, que a atividade física em academia é seguro, sanitariamente falando. Eu venho pedindo isso desde o começo. Então, mas, primeiro vamos lá, vai. Olha o que você está pedindo para a gente denunciar outras pessoas. É complicado, pelo amor de Deus. É uma situação... Eu estou seguindo a lei, eu sou seguidor da lei. Todos, a maioria que estão aqui, são seguidores da lei. O que não significa dizer que os outros 75 que não estão aqui estão seguindo a lei. Então, devem estar dando aula de personal, devem estar fazendo live. Nesse momento, enquanto nós estamos brigando pela lei, queremos ser respeitados pela lei, nós temos grupos de empresários aí fora que estão faturando 20%, 30%. É isso que não dá. Só vai doer quando não acontecer isso com eles. Então, a gente precisa do poder público fortemente aplicando a lei em cima deles que estão fora da lei. Desse dono do síndico que está permitindo as pessoas treinarem, a gente não sabe em que situação isso acontece. Nós precisamos da atuação do Estado agora para nos ajudar, do Estado municipal. Nós estamos indefesos. Eu que estou seguindo a lei, eu estou indefeso. É um pedido, por isso que eu digo, é um pedido que eu estou fazendo. Nos ajudem a ser seguidores da lei, por favor. Pessoal, vamos encerrar, que a gente está com o tempo estourado. Eu preciso encerrar até por conta da TV Câmara. O vice-prefeito tem compromissos, vocês aqui também têm outros compromissos. Em nome do vice-prefeito, quero agradecer todo o comitê executivo da Prefeitura. Em nome do vereador Caio Cunha, que está aí, a nossa comissão de vereadores que trata da retomada, não é só das academias, mas de outras atividades também. E, em nome da Ana Paula, eu quero agradecer a todos os proprietários de academias que estão aqui, que estão desesperados, a gente sabe disso. A gente merece ser requalificado, mas a gente precisa agora fazer o nosso trabalho, quem sabe conversar com as entidades que nos representam, o Conselho Regional, a ACAD, e entregar esse documento urgente para essa análise e, possivelmente, tão logo a gente voltar às nossas merecidas atividades. Obrigado a todos. Só para saber.